todos com a paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro da carta aos Romanos, no capítulo 1. Vamos ler apenas os versos 16 e 17. Vou pedir para em seguida se permanecer com a sua Bíblia aberta neste capítulo 1 aos Romanos. Romanos, capítulo 1, verso 16 e 17. Amém? Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro dos judeus e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Amém. Este domingo é o domingo a temática é missões. Então vamos meditar, irmãos, nesse texto. E aí eu quero começar fazendo uma pergunta. Você já se sentiu tentado a sentir vergonha de algo que você mesmo sabe que é certo? Pode ser uma vergonha de uma pureza sexual, você esteja no ambiente de promiscuidade, ou de assumir uma honestidade, estando você no ambiente de corrupção, ou mesmo ser tentado a se envergonhar de defender alguma coisa, alguma ideia ou pessoa, mesmo em que a maioria é contrária ao seu pensamento e à sua ideia. Muitos de nós já passamos e certamente passam por situações em que somos tentados a nos envergonhar até mesmo daquilo que a gente crê. Professar o cristianismo nem sempre foi fácil. E em algumas épocas foi até difícil. E sobremodo, principalmente em uma época mais difícil ainda, quando a prática e a crença dominante são totalmente contrárias aos princípios da palavra de Deus. Estamos falando na carta dos Romanos, e em Roma, apesar de se poder adorar a qualquer entidade, mas o Evangelho era ridicularizado como produto de fanatismo religioso, principalmente na questão da doutrina da ressurreição. Mas também, se por um lado Roma era a síntese do poder, da força, da riqueza, do luxo, por outro lado, moralmente falando, Roma era considerada o esgoto do mundo, por causa da corrupção, do desregramento e do pecado. E foi justamente nesse contexto em que os cristãos viviam que Paulo escreveu a eles. Pessoas que tinham o desafio de viverem num ambiente impregnado de filosofia e com práticas libertinas, sobretudo na área sexual. Por isso, até mesmo com o propósito de encorajar
é que o apóstolo Paulo escreve: não me envergonho do Evangelho. E Paulo dizia isso, não era tão somente por uma opinião própria, mas sim pelo conhecimento e pela convicção daquilo que o Evangelho representava, o poder de Deus para salvar a todo aquele que crê. E diante dessa corajosa afirmação, nós podemos nos perguntar: como podemos, à semelhança de Paulo, não nos envergonhar do Evangelho? Como podemos? Aí vem a primeira resposta: sendo um pregador ousado. Não ter vergonha do Evangelho de Cristo começa com a realização de nossa tarefa dentro do reino de Deus. E Paulo sabia qual era o seu papel e por quem ele havia sido comissionado. O texto mostra como o apóstolo compreendia sua responsabilidade de pregar o Evangelho. Em primeiro lugar, Paulo se apresenta como servo de Jesus Cristo. Veja no verso 1: Paulo, servo de Jesus Cristo. A palavra usada como servo também pode ser traduzida para escravo. E numa cidade como era Roma, em que a escravatura era muito comum, essa maneira de Paulo se apresentar era totalmente conhecida pelo povo. Contudo, havia uma diferença que estava na voluntariedade de ser escravo de Cristo. Enquanto os escravos comuns, os escravos de Roma, viviam sobre uma sujeição forçada, o escravo de Cristo, ele sujeita-se voluntariamente, porque ele é servo por amor a Cristo. E longe de ser algo vergonhoso, ser servo de Deus é um título que dignifica aquele que está unido ao Senhor Jesus Cristo. Tanto pelo fato de ele tomar o exemplo do seu mestre, porque o próprio Jesus disse: eu não vim para ser servido, mas para servir. Tanto pelo fato dele se assemelhar ao seu mestre, também pelo fato de esse ser o maior posto no reino de Deus. E foi o próprio Jesus que disse: quem quiser ser o primeiro, seja o servo. Depois, Paulo tinha bem claro em sua mente o fato dele ter sido separado segundo o Evangelho de Deus. Veja, voltamos ao verso 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. É interessante se observar que antes de o apóstolo ele ter sido separado para pregar o Evangelho de Deus, ele tinha sido separado de algumas coisas. Algumas coisas, por exemplo, Paulo, ele poderia tranquilamente continuar com a sua vida, mas ele preferiu se desfazer, se separar do conforto e do privilégio que ele tinha. Ele preferiu separar-se de uma religião legalista. Ele era fariseu, ele separou-se do farisaísmo, e ele ainda tinha que separar-se de uma conduta cruel e perseguidora da igreja de Jesus Cristo, porque era isso que os fariseus faziam, perseguiam a igreja do Senhor. Isso significa, irmãos, que antes de nós termos uma dedicação para o reino de Deus, você precisa romper com
os antigos valores pecaminosos que porventura venham impedir no seu testemunho do Evangelho. A palavra do Senhor, escrita aos Filipenses, capítulo 3, diz assim: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para que estão adiante de mim, pelo supremo prêmio, aleluia, do nosso Deus, através do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando o homem, ou quando uma pessoa se converte ao Evangelho, ela sofre uma transformação radical no seu pensar, no seu falar, no seu agir, na sua maneira de se comportar, que deve ser testemunhado pelas pessoas que o conheciam antes, para que vejam as suas boas obras e glorifique ao Pai que está no céu. Eu tenho um irmão bem mais velho, um pouco mais velho que eu, e antes dele se converter, a palavra ninguém suportava, pelo menos o pessoal de casa, a maioria são evangélicos, não suportava ficar conversando com ele, porque ele não dizia uma palavra se não fosse de baixo calão. Muito ligado à pornografia. Mas no dia em que Deus o chamou, no dia em que ele se converteu, que a graça do Senhor alcançou, ele esqueceu aquelas palavras, não tinha como ele lembrar, e Deus operou uma verdadeira transformação na sua mente, na sua consciência. É isso que o Evangelho faz. Aleluia. Uma atitude digna de nota no comportamento de Paulo foi a obediência e a disposição de pregar o Evangelho. Veja o verso 11, aliás. Verso 11 diz assim: por muito desejo ver-vos, a fim de repartir conosco algum dom espiritual, convosco, algum dom espiritual, para que sejais confirmado. Paulo, ele manifestou um desejo intenso de estar com a igreja de Roma, para a qual ele estava escrevendo. E um pouco mais adiante, no verso 14, ele também declara que a pregação do Evangelho era uma obrigação e não um favor a ser feito. Verso 14: pois eu sou devedor tanto de gregos como de bárbaro, tanto a sábio como ignorante. Paulo, ele chega a dizer na carta aos Coríntios, ele diz: ai de mim se não pregar o Evangelho. Aleluia. Ele tinha essa disposição e essa obediência a cumprir. E por fim, irmãos, ele expressa uma total disposição em anunciar o Evangelho no verso 15. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho. Para Paulo, o que lhe cabia era ser obediente. Isso era um ato de fé. Veja o verso 5, como é que ele escreve. Ele diz assim: por intermédio de quem vivemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para obediência por fé. O ato dele obedecer e estar disposto era um ato de fé. Irmãos, semelhantemente, devemos demonstrar a mesma disposição. É certo que nem todos os cristãos foram chamados
para servir em terras estrangeiras, a passar, a ficar afastado da família, muitas vezes só, sem o contato dos entes queridos, abdicar, abrir mão da sua própria vontade, da sua própria vida. Mas todo cristão, ele deve estar disposto a servir a Deus em qualquer lugar. Talvez não fomos chamados para ser apóstolo, assim como foi Paulo. Porém, da mesma forma como Paulo tinha consciência de qual era o seu trabalho, também devemos ter consciência de qual é o nosso. Muitos, talvez, se sentem envergonhados por não saberem nem mesmo o que lhe compete a fazer no reino de Deus. Porque, irmãos, quando nós sabemos qual é a nossa missão, nós temos ousadia para fazê-la. Né? Por isso, precisamos buscar sempre as práticas espirituais para conhecer qual é a vontade de Deus em nós. As práticas espirituais da fé cristã. Porque se você não lê a Bíblia, se você não orar, se você não se congregar, se você não testificar da sua fé, como você vai falar da salvação em Jesus Cristo? Não é verdade? Como não se envergonhar do Evangelho? Segundo lugar, conhecendo o conteúdo da mensagem que você vai levar. Conhecendo o conteúdo da mensagem. Paulo sabia quem ele era e qual era o seu serviço. Ele não vivia nenhuma crise, né, de qual era a sua vocação. Da mesma maneira, ele também sabia exatamente qual era o conteúdo da sua mensagem. Ele conhecia muito bem aquilo que estava pregando e que se chamava Evangelho. Era esse conhecimento e esse zelo que ele dava argumentos necessários para não se envergonhar do Evangelho. No início do capítulo, Paulo diz que o Evangelho que ele pregava era o mesmo que havia sido prometido por Deus por meio dos profetas nas Sagradas Escrituras. Veja o que diz o verso 2. Eu vou ler novamente o 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. Ora, irmãos, Paulo não estava anunciando nenhuma novidade, nenhum evangelho novo. Na verdade, era o evangelho que havia sido proclamado desde lá do Éden. O próprio Deus tinha dito: ele esmagará a cabeça da serpente. Ele quem? O prometido, o redentor, aquele que o Pai iria enviar, iria esmagar a cabeça da velha serpente, de Satanás. Isto é, a despeito da maldição, do pecado, que o pecado trouxe, Deus está provendo um redentor para a salvação do homem. Mais tarde, essa promessa foi confirmada a Abraão. Deus disse a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra, deixando claro qual era o plano de Deus de redimir a humanidade da condenação do inferno. E depois, esta mesma promessa
ela foi testificada na lei e nos profetas. E aí a gente vê lá em Lucas capítulo 24, ele escreve a citação do Senhor Jesus, dizendo assim: são essas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, que importa se cumprir tudo que por mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Assim, irmãos, o evangelho é uma mensagem que provém diretamente de Deus, não era nada novo que Paulo está anunciando, mas aquilo que Deus já havia prometido e que está intrinsecamente entrelaçada com a história da humanidade, apontando o caminho da redenção do Senhor para a humanidade. Aleluia. Os versos de 2 a 4, ele nos diz que esse evangelho era uma promessa de Deus. Uma promessa que diz respeito ao envio de um descendente que seria o salvador dos pecadores arrependidos. Vamos ler do verso 2 até o 4, diz assim: o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas na Sagrada Escritura, com respeito ao seu Filho, o qual segundo a carne veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia! A vinda desse descendente não seria apenas a manifestação de um líder espiritual, não, mas a manifestação de um Salvador, o Messias prometido. E ele foi designado primeiramente, ele foi identificado primeiramente pela sua natureza humana. A promessa, irmãos, era que esse descendente, ele seria da linhagem de Davi segundo a carne. Jesus, ele possui uma natureza humana, mas também uma natureza de linhagem real. Ele veio da linhagem do rei Davi. Aleluia. Mas ele não teria somente uma natureza humana. A promessa revela que o Salvador também seria Filho de Deus. E aí ele é também identificado pela sua natureza divina. O profeta Isaías, ele já tinha anunciado que o ser divino que haveria de vir seria chamado Emanuel, Deus conosco. Isaías disse: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e será chamado Emanuel, que quer dizer Deus conosco, e ele salvará os homens, aleluia, dos seus pecados. Interessante que essa mesma palavra o anjo falou para José. José, quando soube que sua noiva estava grávida, ainda não haviam se casado, ele como um verdadeiro cavalheiro, né? Para que a sua noiva não fosse levada para ser apedrejada, ele tentou no seu coração sair, deixar ela ir embora e levar a culpa, como aquela pessoa que assumiu a culpa, alguém dizendo: olha para aí o que ele fez, mexeu com a moça e foi embora. Ele resolveu ser ele o culpado. Quando o anjo apareceu a ele em sonho, disse: não temas receber Maria,
como tua esposa, porque o que foi gerado nela é do Espírito Santo. Eis que conceberá e dá à luz um filho, e o seu nome será chamado Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Paulo sabia exatamente o que estava pregando, o conteúdo da mensagem do evangelho que ele estava pregando, por isso que ele não se envergonhava do evangelho de Jesus Cristo. Aleluia. Mas Paulo também, ele não se refere só à natureza humana e de linhagem real e da natureza divina de Jesus Cristo. Ele se refere também à demonstração do poder que estava no Cristo segundo o Espírito Santo. Aquilo também o designava como Filho de Deus, principalmente por meio da ressurreição. E a vida ministerial de Jesus Cristo foi no pleno poder do Espírito Santo. Ele falou: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Aleluia. O nascimento de Jesus, o batismo e ressurreição são demonstrações públicas da manifestação do Espírito do Senhor na sua vida. Jesus, o Filho de Deus, ele morreu, ressuscitou e está assentado à destra da majestade santa de Deus Pai. Através, irmãos, da menção que o apóstolo Paulo faz, percebemos que ele tinha total compreensão do conteúdo da mensagem que ele estava pregando. Deixa eu dizer uma coisa: muitos de nós talvez se sinta desconcertado em apresentar o evangelho, porque talvez achemos que não temos tanto conhecimento das Escrituras e ficamos com medo de passar vergonha. Mas eu quero dizer que esta atitude pode ser uma armadilha do diabo na tua vida para você não abrir a boca e falar do evangelho. Mas também eu vou dizer uma coisa: porque pelo que você já ouviu de pregação, pelo que você já ouviu de estudos e até mesmo da leitura da palavra de Deus que você já tenha feito, não há por que temer. Abre a tua boca, irmão, e fala da salvação pela qual você já foi alcançado. Jesus é o Filho de Deus, que morreu pelos nossos pecados e virá buscar a sua igreja. Fale o que ele já fez por você. E aí, falando assim, não quero dizer que você não precisa estudar teologia, não estou dizendo isso não, de um preparo mais sistemático, de se inscrever num seminário teológico, não. Se surgir a oportunidade, faça, esteja pronto, como disse o apóstolo Paulo, estejamos sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que está em nós. Batalhe pela fé que foi entregue aos santos. Amém, irmãos? E por fim, como ainda podemos não nos vergonhar? Terceira coisa,
tendo uma atitude ousada. Nós falamos, pregue com ousadia, conheça o conteúdo da mensagem que você está pregando e tenha uma atitude ousada. Na declaração que Paulo faz, ele diz: não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro o judeu e também o grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Os crentes, nos dias de Paulo, irmãos, a semelhança de nós, não deviam e nem devemos nos envergonhar do evangelho. Mas do que não devemos nos envergonhar? Primeiro do seu conteúdo e depois da sua prática. Não devemos nos envergonhar do conteúdo do evangelho, porque o conteúdo do evangelho é o próprio Jesus Cristo. É o próprio Cristo crucificado, onde Deus puniu o nosso pecado, onde Deus satisfez a sua justiça, onde Deus derramou toda a sua ira contra o seu próprio Filho. Jesus, ele foi o nosso substituto. Ele suportou a ira de Deus. Ele recebeu a justiça de Deus em nosso lugar. Porque, irmãos, sem derramamento de sangue inocente, não há remissão de pecado. E era nós que deveríamos estar lá pregado naquela cruz. E é por isso que o apóstolo Paulo, ele faz questão de dizer: eu não me envergonho do evangelho. Nós precisamos voltar ao verdadeiro evangelho. Os pregadores precisam estar comprometidos com o evangelho, estarem prontos a pregar. Porque não há salvação fora do evangelho. Não há outra proposta que possa trazer alívio à consciência de pecado do homem. Não existe outra proposta. A própria palavra de Deus diz: e não há salvação em nenhum outro. Porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Nenhuma religião poderá salvar você. Buda não pode salvar. Maria, que dizem que era virgem, Maria não pode salvar. Allan Kardec não pode salvar. Maomé não pode salvar, somente Jesus Cristo é quem pode salvar. Ele é o caminho até Deus, Ele é a porta do céu, Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Aleluia! Não podemos, irmãos, nos envergonhar também da sua prática. Nos dias de hoje, com as redes sociais, as pessoas não têm medo de expor suas vidas, nem mesmo os seus pecados. Então, irmãos, você como crente, não tenha medo de expor o evangelho que foi entregue em suas mãos. O evangelho é uma tocha acesa no seu farol interior que alerta as pessoas sobre o perigo das trevas e salva o barco da vida delas para um rumo certo. Você precisa brilhar. Sua luz
tem que ser mostrada. Todos sabem que a luz, ela precisa ser posta no alto, onde dará melhor iluminação. Da mesma forma, irmãos, é necessário trazer o Evangelho para onde ele tenha maior alcance. E Deus tem colocado diante de nós este meio, que são as redes sociais. Você que tem Instagram e às vezes publica o seu dia todo no seu perfil, é a hora de você usar para colocar o Evangelho, para abençoar os seus amigos, para salvar os seus amigos pela pregação do Evangelho. A Bíblia, então, insiste que não precisamos e não devemos ter vergonha do Evangelho, seja do seu conteúdo e seja da sua prática. Interessante que Paulo já havia demonstrado essa ousadia por ocasião lá no discurso no Areópago, lá em Atenas. Da mesma maneira, ele também pede aos seus colaboradores que não só não tenham vergonha nem da prática do Evangelho, nem do seu conteúdo, mas não se envergonhem também daqueles por causa do Evangelho sofrem. Louvado seja Deus. E por que, irmãos, não devemos nos envergonhar? Paulo não se envergonha do Evangelho porque ele é poder de Deus. Mesmo sabendo que para alguns era loucura e para outros era escândalo. Não me envergonho do Evangelho porque é poder de Deus para transformação de corações duros, pedrificados em coração de carne. Não me envergonho do Evangelho, porque é poderoso para transformar, digamos, prostitutas em mulheres piedosas. O Evangelho é poder de Deus para transformar viciados e drogados em pessoas cheias do Espírito Santo. O Evangelho é poder de Deus para transformar bêbados em homens sensatos e responsáveis. O Evangelho é poder de Deus para restaurar casamento, famílias. O Evangelho liberta da idolatria para uma verdadeira adoração ao Deus verdadeiro, dando a essas pessoas uma nova vida, uma família restaurada, trazendo esperança nas vidas. O Evangelho, ele é capaz de transformar a vida por completo em todas as suas dimensões. O Evangelho liberta da culpa do pecado, ensina a viver o presente e dá esperança quanto à vida futura. Concluindo, irmãos, queria novamente citar as palavras de Paulo: pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Se nós não pregarmos o Evangelho, acontecerá o que o profeta Eliseu retrata sobre a morte na panela. As pessoas estão sendo envenenadas com o falso evangelho. Quando eu ou você não anuncia o evangelho da salvação, as pessoas são alimentadas de veneno, da mensagem falsa que engana.
uma mensagem que se torna um entorpecente para a alma, porque não traz salvação. Porque não há salvação se não passar pelo arrependimento, sem passar pela conversão, que é o novo nascimento, que nos faz nova criatura. Não há outro evangelho senão o evangelho da graça, da salvação de Jesus Cristo. Se quisermos, irmãos, sermos corajosos, sem nos envergonhar do evangelho de Jesus, não podemos esquecer que nós somos embaixadores em terras estranhas. E um embaixador, ele não se envergonha da sua terra de origem. Temos a obrigação de conhecer a mensagem que nos foi confiada. Se entendermos o que significa o evangelho, jamais nos envergonharemos dele. E por último, a nossa postura deve ser ousada. Não podemos nos envergonhar nem do seu conteúdo, nem da sua prática, pois o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aleluia. Enquanto o grupo de louvor vai se preparando para a gente louvar, eu queria fazer algumas perguntas, alguns questionamentos, só para você refletir sobre isso que nós pregamos, sobre como tem sido a sua conduta. Você tem se envergonhado do evangelho? Não me pergunte. Em quais momentos específicos você precisa ser ousado para não negar aquilo que você crê? Em que momentos? A outra pergunta: de que maneira você pode conhecer mais o conteúdo do evangelho, a fim de que tenha mais intrepidez no falar? De que maneira? E em terceiro lugar, em qual ambiente você tem mais dificuldade de testemunhar do evangelho de Jesus? Na sua casa? No seu trabalho? Na rua? Olha, irmãos, aleluia, aleluia, graças a Deus que o evangelho nos alcançou, pela graça maravilhosa do Senhor sobre nós. Oh, aleluia, não dá para se envergonhar de tão grande salvação. Por essa graça que nos alcançou, irmãos, nós temos de falar com intrepidez, nós temos de conhecer o conteúdo e falar com propriedade e ser ousado, porque é poder de Deus para a salvação das pessoas.